Uma abertura misteriosa no fundo do oceano foi detectada, e um submarino de águas profundas foi enviado em uma missão audaciosa para estudar a abertura. Foi aí que eles descobriram um mundo subaquático, contendo uma antiga raça de seres de outro mundo, que foram despertados. No começo dessa história de hoje, nos é mostrado homens vestindo trajes de Biohazard, deixando uma caixa misteriosa, após reportarem ao Goldstein. A doutora Goldstein sorriu ao ver as imagens ao vivo de uma abertura misteriosa no fundo do oceano, que parecia um portal. A doutora visitou um pesquisador chamado Jim Peter, que trabalha como astrobiólogo na Universidade de Miss Católica. Jim parecia desinteressado ao escutar. Trabalhava para a corporação Picme, mas ficou impressionado ao saber que a corporação Picme estava selecionando candidatos para uma expedição. A doutora Goldstein contou a Jean sobre a pesquisa que tem feito na Antártica e nos oceanos Atlântico Sul. Nos últimos 7 anos, eles mapearam uma trincheira localizada na prateleira continental da Antártica, onde encontraram o ponto mais profundo do oceano, a 37 mil pés. A doutora Goldstein mostrou a Jean as imagens da abertura. Tipo portal no fundo do oceano. Ela explicou que o objetivo da expedição é entrar na abertura, tipo portal, e estudar o que há lá dentro. Jim concordou, pois também estava interessado em descobrir o que estava dentro daquela abertura que parecia ser feita pelo homem. Jim participou de uma reunião onde conheceu sua nova equipe. Ele foi apresentado a Garden Chef do Laboratório Submersível do Homem na Royal Society de Londres, por o avanço do conhecimento natural. Christian Harris, bióloga marinha e membro do Simpósio Europeu da Biologia Marinha, e Joseph, oficial de segurança e comunidade. E por último o Hunt O'Connell, o engenheiro líder da Providência 3, um submersível de mergulho profundo que pesa 250 toneladas, construído com espuma sintática e capaz de resistir a enormes forças de compressão da água a 37 mil pés abaixo. Christine estava preocupada com essa expedição quando soube que eles iriam para a abertura, pois era muito arriscado. Mas Goldstein e Hank a tranquilizaram de que o Providência 3 poderia lidar com isso e que essa expedição seria bem sucedida. Jet Pickman de repente falou do grupo. Ele fez um discurso sobre como essa abertura existe, ser explorada, e como a abertura pode se tornar sua maior descoberta. Depois da reunião, a equipe estava comendo juntos e se conhecendo, quando Christiane se desculpou e saiu. Dima seguiu para ver se ela estava bem, e a Cortina admitiu que ela conheceu Jim por conta do seu pai infame, que participou de uma expedição para a corporação Pickman, e após a sua grande descoberta, desapareceu repentinamente sem deixar rastros. Christine contou a Jim sobre o seu filho Sam e expressou sua preocupação de que talvez não voltasse da expedição para ver o seu filho crescer. Dessa maneira, 2 meses depois, a equipe havia concluído seu treinamento de 2 meses e estava pronta para a expedição. Eles entraram na expedição junto com Pickme, que queria vir com eles para ver por si mesmo o que existia sobre aquela abertura. Tipo portal. Houve algumas complicações pelo caminho, mas sua jornada até 37 mil pés abaixo foi um sucesso. A equipe se reuniu enquanto observava a abertura com espanto. Eles estavam confusos sobre como a abertura chegou lá. Ela parecia ser feita pelo homem, mas não tinham certeza disso, pois estava muito profundo no oceano, e não teria como trabalhar nessas profundidades. Guardão dirigiu lentamente o Providence 3 até entrar dentro dessa abertura. Eles sentiram um tremor repentino, que fez com que o Providence 3 desligasse. A equipe perdeu a conexão com a equipe da DRA. Goldstein na superfície, e Christine ficou preocupada quando notou que o submersível ainda estava afundando. Então o submersível começou a funcionar de novo, como se nada tivesse acontecido. A equipe ficou chocada quando descobriu através de Rachel que tinha perdido a comunicação com a superfície por 3 horas. A equipe sentiu como se tivesse perdido a energia por apenas alguns minutos, e ficou confusa por terem perdido contato por 3 horas e 12 minutos. Não fazia sentido. Owen verificou o suporte de vida deles e descobriu que diminuiu aproximadamente 3 horas, aumentando ainda mais a suspeita da equipe. Eles olharam para frente e ficaram surpresos ao ver uma enorme ruína antiga. Eles estavam descrevendo o que estavam vendo, enquanto Rachel e sua equipe não conseguiam ver. Devido a muita interferência estática, havia estruturas de pedra deterioradas que pareciam ser feitas pelo homem ao redor deles, causando grande confusão e suspeita, pois parecia que havia vida lá embaixo. Mas essa ideia parecia impossível, pois era muito profundo no oceano, só havia escuridão e nenhum raio de sol. Eles notaram algo enorme e estranho no leito do mar,
E ao olharem mais perto, ficaram ainda mais chocados ao ver que parecia ser alguma forma de vida. A Christina afirmou que eram restos de alguma criatura enterrada sob séculos de acúmulo de sedimentos. E a doutora Goldstein ordenou a Jim que se aproximasse do organismo marinho profundo e coletasse algumas amostras de tecido. Usando Haver, Jim se aproximou do organismo e coletou uma amostra do tecido, com os outros observando do Providence 3. Olhando mais de perto pro organismo, Jim sabia que, independente do que fosse, era colossal. Isso lhe causou medo. Enquanto começava a coletar amostras de tecido. Enquanto isso, Christina apontava como o organismo parecia não ter se deteriorado, e Joyce perguntava há quanto tempo estava morto. De repente, eles viram o movimento das câmeras traseiras do Haver. Seu radar começou a detectar uma forma de vida maciça. E Cushai disse a Garden para dizer a Dee para voltar ao Providence 3. Mas Joe exigiu o contrário, pois precisavam dar a amostra do tecido. Quando Dean terminou a incisão, Garden disse para voltar ao submersível. Quando de repente perderam o sinal, então o medo se infiltrou nos seus corpos. Enquanto observavam o organismo colossal, com asas se erguer à sua altura total. Soltando um grito desumano, Garden solicitou permissão para abortar. Mas a doutora Goldstein negou, pois estava desesperada pela amostra de tecido. Garden estava em pânico e Dee decidiu pegar o controle e colocar o submersível para que Jim pudesse retornar imediatamente. Enquanto isso, Pickman encontrou a silhueta de uma criatura não humana, que se parecia com ele. Por outro lado, Christian correu pro compartimento de pressão e disse a Wayne para enchê-lo de água pro retorno de Dee. Quando a criatura colossal estendeu a mão na direção do submersível, Gordon teve que fazer uma inversão repentina que causou outro tremor no Providence 3, enviando Christian pro compartimento de pressão antes que Garden pudesse abrir as portas externas para permitir a entrada do Haver de Jim. Hark disse a ele para parar, pois fazer isso jogaria Christian no oceano. Ele abriu as portas internas e Joe ajudou a tirá-la do compartimento de pressão, cheio de água. O compartimento de pressão foi fechado, e Joe entrou no Providência 3. Joe tentou salvar Christiane, mas depois de um tempo sem resposta dela, eles assumiram que ela havia morrido e desistiram de tentar salvá-la. Enquanto isso, Garden estava lutando para desviar da criatura colossal, causando danos ao submersível. A água começou a vazar. Wayne verificou os quartos e ao vê-los inundados. Esse é o Gorda, para soltar os pesos antes que a água os arrastasse para baixo. Como o Gorda ainda estava no compartimento de pressão, ele esperou 5 segundos antes de soltar os pesos. No entanto, Hank havia selado o corredor, mas não conseguiu fechar a segunda porta. Então não conseguiu evitar que a água entrasse. Ele também não conseguia sair. E mais cedo ou mais tarde, o beliche em que ele estava seria inundado e ele se afogaria. Ele implorou a Pickman para abrir a porta para ele. Mas o pesquisador louco apenas o observou enquanto ele morria. Dean voltou a Providence 3 e entrou em pânico. Quando viu o corpo sem vida da Christian, ele fez massagem cardíaca nela, não ouvindo Joe quando ele disse que ela estava morta. E depois de bombear por um tempo, Christian tossiu água e Dean a abraçou. O submersível havia deixado com sucesso a ruína antiga e estava a caminho da superfície. Dean sugeriu selar a amostra de tecido que ele tirou no compartimento de pressão, pois eles não têm ideia do que é e temem que possam estar se expondo a algo que potencialmente os mataria. Mas Pickman exigiu levar a amostra pro laboratório. Christian e Jane decidiram supervisionar para garantir que a amostra fosse mantida contida. Pickman ficou surpreso quando um tentáculo viscoso saiu da amostra, como se pudesse sentir a presença deles. Jim levou o Pickman para fora do laboratório e Christine cobriu a caixa de vidro com a amostra antes de selar o laboratório. Pickman descobriu que Goldstein estava planejando pegar a amostra para si. Mesmo e Joe estava no plano. Então, enquanto todos estavam ocupados, Pickman entrou no laboratório, tirou suas roupas, colocou as mãos da amostra e esfregou no seu corpo. Jim e Christine estavam se trocando. Quando Jim de repente ficou histérico, ele revelou que o que eles encontraram na ruína antiga o fez alucinar. Christine segurou as bochechas do Jimmy e o confortou para acalmá-lo. Eles terminaram de se vestir quando escutaram Gordão gritar. Eles correram para verificar o que aconteceu, mas perceberam o estado em que o laboratório aberto estava. Christine fechou o laboratório, mas então sem querer tocou em um fluido viscoso. E ela percebeu que pertencia à amostra. Então pequenininho apareceu, aparentemente posando, e soltou um grito desumano, antes de cair na câmara de pressão. Christian e Jim tentaram abrir a câmera de pressão para salvar o Pickman, mas Rose impediu, apontando uma arma para eles. Ele revelou que Pickman já sabia de antemão com que estavam lidando. Pickman já havia passado anos pesquisando a antiga ruína sobre a abertura antes de serem enviados em uma expedição.
Seu objetivo não era apenas ver o que estava dentro da abertura, era obter uma amostra de organismo vivo e ficar rico. Christian tentou colocar algum juízo no Joe, explicando que o organismo não apenas existe fisicamente. Ele estava crescendo e estava tendo um estranho efeito psicológico na tripulação. Mas Joe não escutou. E Jimmy disse a Christiane para deixá-lo ir, pois agitá-lo poderia colocá-lo em perigo. Quando escutaram o gordão vomitando, foram até ele e descobriram que ele estava afetado pela amostra. O gordão ficou ali olhando para eles estranhamente, enquanto falava com uma voz que soava extremamente como a do pai do Jamie. É revelado que o pai do Jimmy tentou avisar Pickman sobre a abertura, mas ninguém o escutou, e foi aí que ele desapareceu. O gordão atacou Jim e Jim lutou para mantê-lo afastado, antes de ser jogado para baixo, o deixando inconsciente. O gordão destruiu tudo ao seu redor, causando o mau funcionamento do submersível e perdendo contato com o controle. Enquanto isso, Joey pegou a parte das amostras de tecido para dar ao Goldstein assim que eles voltassem à superfície antes de enfrentar o Gordon. Vendo como o Gordon estava, Joey atirou e o matou. Joey planejava pegar o Haver e deixar Christine e Jim para trás. Uma vez que Joey virou as costas para ela, Christine agarrou o machado e bateu na mão do Joey com ele, fazendo largar a arma, que caiu ao lado do Jim. Christine lutou contra o Joe, e uma vez que ele estava incapacitado, ela o esfaqueou na perna com um machado, antes de correr até o Jimmy, que estava acabando de acordar. Ela abriu a câmara de pressão e entrou no Haver, esperando que Jim a seguisse para que pudessem partir. Mas Jim pegou a arma e foi pro laboratório para destruir a amostra de tecido, para que não corressem o risco de alguém mais encontrá-la. Antes de retornarem à câmara de pressão, ela encontrou a Silita que possuía Pickman. Jim voltou à câmara de pressão e disse a Christine para ir sem ele, pois um deles precisa ficar para trás para selar a câmara de pressão. Joe então apareceu, atacando-os com um machado, e Jim o atraiu para longe da câmara de pressão. Antes de atirar nele, Jim assistiu horrorizado, enquanto tentáculos saíam do corpo do Joe e eles atiravam. Antes de voltar para a câmara de pressão, ele selou a câmara e abriu a porta externa para deixar a cortina sair, deslizando pela parede, enquanto aceitava seu destino. Quando escutou a voz do seu pai, ele se aproximou da Silita, e o Jimmy chamou seu pai enquanto tudo queimava ao seu redor. Depois de escapar do Providence Strait, Christine ficou inconsciente por alguns dias. Antes de acordarem no hospital, Goldstein explicou para ela que eles captaram o sinal do Haver depois de perderem contato com o submersível. Foi aí que eles encontraram a Christine e a levaram pro hospital. A Christina estava furiosa, enquanto gritava com Goldstein por enviar a sua equipe para a morte. De repente, ela sentiu uma dor excruciante no estômago e ficou aterrorizada ao se lembrar de ter tocado acidentalmente no fluido viscoso da amostra de tecido. Ela aplaudiu Goldstein por conseguir exatamente o que ela queria, antes de cair de volta na cama se contorcendo. Enquanto ria de uma forma histérica, Goldstein e as enfermeiras seguram a Christiane e assistem horrorizados, enquanto tentáculos cortavam o estômago dela. E tudo bom. E tudo é finalizado.